pessoal, eu sou Grazi Jimenez e hoje no Pode Gra, em especial Dia das Mulheres, e eu vou explicar por que esse Pode Gra é especial para o Dia das Mulheres. Porque eu estou com uma convidada muito querida aqui comigo, a Débora. Ela é advogada por profissão, mas o grande dom dela é levar a palavra de Deus para mulheres, famílias, aonde ela chega, o nome do Senhor chega primeiro do que ela, né, Débora? Verdade. Glória a Deus. E o mais engraçado de tudo, né, um termo que a gente usa é falar assim engraçado, é que eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada com Deus, que não existe coincidência. E o Pode Gra não é uma coincidência, ele tem um propósito muito grande. E os convidados que aqui passam e vão passar são escolhidos por Deus, não são por mim. É muito Amém. incrível isso. Teve convidados que a gente tentou chamar e não deu certo e não vieram, porque eu acho que Deus fala, não, esse não, esse aqui, esse sim. E isso aconteceu aqui com a Débora. E assim, um pouquinho antes da gente gravar, a gente mudou completamente o cenário aqui, o bate-papo e tudo mais. Eu quero que vocês conheçam a minha convidada Débora. Pode se apresentar, Débora, para o pessoal lá de casa que está assistindo a gente. Quem é a Débora? Qual que é a formação da Débora e o propósito da Débora aqui na Terra? Bênção, né? Boa tarde a todos, né, que estão nos vendo. Conheci a Grazi hoje, foi um prazer maravilhoso, né? Conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo na Terra, né? E nós começamos a conversar e a princípio eu vim para falar sobre aposentadoria, direito do trabalho, mas o meu grande amor, que é Jesus, está falando mais alto, né? Então eu sou uma mulher como todas as mulheres da terra, né? Batalhadora, empreendedora, mas uma mulher de oração também, né? Tenho aprendido que quando nós estamos de joelho, a nossa casa fica sempre de pé. Nosso trabalho fica sempre em pé. E tô aqui para contribuir aí com vocês, né? E que Deus nos ajude a tocar os corações, né? Sim. Que o Espírito Santo fale por nós hoje. Sim. Que a gente possa ser o instrumento verdadeiro dele aqui na Terra, Amém. né? Que a gente possa ser usado por Deus. E, Débora, como a gente mudou todo o cenário, né? A gente não tem nenhum rumo de texto porque a gente ia falar. Mas o Espírito Santo de Deus já falou no meu coração e vai testificar no seu. Amém. A humanidade, ela vem passando por uma evolução muito grande. Todas as coisas têm acontecido de modo acelerado, né? Cientificamente, humanamente, espiritualmente. E a mulher, ela é um ser frágil do corpo de Cristo, aquilo que Deus criou. Eu tenho uma visão assim de Deus quando ele fez o homem, ele falou, aqui está a força, aqui está a valentia, aqui está a garra. E daí quando ele fez a mulher, ele falou, aqui está o amor, aqui está a gentileza, aqui está a graça. E essa modernidade toda vem arrancando do coração das meninas que nascem, dos meninos, essa identidade de Deus, né? Então tem meninas amargas, feridas, logo cedo. Tem mulheres na minha idade, que chegam à minha idade amargas, feridas, né? E não sabemos ao certo onde isso vai parar, o que vai acontecer. Valores sendo trocados, tudo sendo normalizado, né? Eu não quero falar aqui o que é certo e o que é errado, porque cada um acha, como a gente tem o livre-arbítrio, cada um acha o que é certo para si. Sim. Mas eu amo ser mulher. Eu também. Eu olho e falo, Deus, os homens que nos desculpem, tá? Eu sei que Deus ama todos. Mas ser mulher é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Lindo, é lindo. Eu penso que essa tua fala vem de encontro com o que realmente eu penso há muitos anos. Eu comecei eu fui bancária, né? E depois eu virei empresária. Tive 2 lojas de moda íntima, então sempre trabalhei muito com a intimidade das mulheres. E por um tempo eu comecei a ver assim como nós mulheres estávamos perdidas. Inclusive, né, falando também da minha experiência, perdida, porque eu tinha que ser uma excelente empresária,
uma excelente dona de casa e uma excelente esposa. E eu não dava conta. E uma mãe. É, uma excelente mãe, né? Dona de casa é a mãe, né? Então, era muita função para um ser humano. E Frágil. é frágil. E daí eu comecei a buscar onde nós erramos. Porque a minha mãe, ela era já essa mulher empreendedora. A minha irmã, ela optou por ser dona de casa. Então ela sempre foi aquela mulher calma, tranquila, cuidou dos 4 filhos, 5 filhos, na verdade. E era uma paz. E eu agito, porque eu não dava conta de fazer todas as minhas obrigações. E eu comecei a pensar E nisso. se sentindo culpada. Sentindo culpada de não dar conta de tudo, né? E aí eu comecei a pensar e falar com Deus, Deus, onde nós erramos, né? E aí eu descobri que nós erramos porque nós estamos ocupando muitas vezes o lugar errado. Nós somos, diante dessa revolução toda que teve, né? Nós somos deixando de ter a identidade que Deus tinha nos dado. E o homem também. Deixou de ser o líder, de ser o provedor, de ser aquele que sustentava a casa. Não acho ruim trabalhar. O que eu acho ruim é termos obrigações que não são nossas. Né? Muitas vezes eu vejo para a Constituição Federal, no artigo 8, né, dessa Constituição de 1988, que é recente, né, se for olhar, foi dado direitos iguais para o homem e para a mulher. Até ontem eu estava pensando nisso. Direitos iguais, tá. Mas nós não somos iguais. Né? O homem, ele vai ser sempre o homem, né? O masculino, que hoje tentam tirar o gênero, passar para gênero. Não, Deus fez homem e fez mulher. Isso é fato, né? Se a pessoa que tem, né, uma identidade dentro dela diferente do que o corpo dela mostra, aí é uma outra coisa. Mas o que Deus fez foi isso. Deus fez um homem e fez uma mulher, com obrigações diferentes. Com direitos iguais, sim, mas obrigações diferentes. O problema é que querem nos dar obrigações iguais com direitos diferentes. Entendendo como é deturpada a coisa? Sim. Quando invertido, invertido, quando um casal entende o seu lugar, por exemplo, o meu esposo sabe o lugar dele dentro de casa e eu sei o meu lugar, as coisas andam em paz. É uma conjunção, uma harmonia, né? E é isso que eu sinto que muitas famílias estão em conflito. Por quê? Porque o homem, muitas vezes, por a mulher estar perdida no seu papel, na sua identidade, ela acaba subjugando o poder do homem e o homem muitos acabam aceitando. Falam, não, fica mais fácil para mim. Tá confortável. E aí a mulher não dá conta de tudo. E vem as doenças, e vem as traições, porque daí a cabeça vazia a oficina do diabo, né? Então começam todos os conflitos. E assim, Débora, Deus criou todas as coisas na sua perfeita harmonia. Sim. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, né, do corpo, e a mulher, ela tá de apoio com ele ali, né, o pescoço. Então, assim, a cabeça só gira se o pescoço permitir. Olha como que Deus deixa as coisas, né, assim, ajustadas. E ele diz também, né, que o homem que amasse a sua esposa como Cristo amou a igreja, né. E daí tem outra coisa também que falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, né. Então, são versículos polêmicos, que o nosso assunto é polêmico. É que, na verdade, quando nós somos submissas, é que o termo submissão, o que é a submissão, né? A submissão é você estar na proteção. E de um líder. De um líder. De uma cabeça. Eu vejo assim, quando eu aprendi o que é submissão, é tão gostoso. É maravilhoso. É porque você está protegida, né? Então, supomos que tenha... Não, na verdade eu gostaria de ter um papel. Papel. Mas assim, para você
Porque às vezes as pessoas não entendem o que é a submissão, né? É mais fácil. Esse eu tenho trazer aqui. um papel, senão a gente já pega lá. Aqui, eu tenho aqui. Tem? A escrita bom. Então, supomos que esse aqui é meu marido, né? E eu sou o copo. Se eu entro na submissão dele, o que vai entrar nesse copo? Vai entrar alguma sujeira aqui? Não, porque eu estou protegida. Então, essa proteção da esposa para com o esposo é maravilhosa, porque ele vai estar me dando a parte dele e eu vou estar dando a minha parte. Não é só receber dele. Sim, sim. É Você está apoiando. Eu estou apoiando quem ele é, né? E aí, também em relação à igreja, por que nós temos que estar submissos a uma igreja? A autoridade. Porque falar, mas existem homens, pastores, pastoras que não são dignas de confiança. Ah, sim, infelizmente há. Mas o homem que é homem de Deus, escolhido por Deus para ser o sacerdote da igreja, ele também vai fazer esse papel de nos proteger. Se ele errar, se ele fizer alguma coisa que não esteja condizente com a vontade de Deus, quem que vai pagar o preço? É você? Não, porque aqui está você, aqui está a igreja, aqui está Deus. Se ele errar, ele vai receber direto com Deus. Se eu estou voltando para o casamento, se eu estou na submissão do meu esposo e o meu esposo errar, ele vai receber direto com Deus. Então é muito melhor estar na proteção ou você quer ter direto? Você quer se ver direto com Deus? O protetor. Não, você quer responder direto pelos teus atos diante de Deus ou você quer ser protegida? Protegida. Isso significa a submissão. Então, mulheres, sejam submissas, que vale a pena. Se você não consegue, peça a Deus que o dá, né? Sim. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 1,7, que fala assim: Deus não nos deu espírito de covardia, né? Então não é para sermos covardes. O que Deus nos deu? Espírito de poder, de ousadia. Para quê? Para a gente ser melhor que os homens? Para a gente ser melhor que alguém? Não. Mas esse espírito de poder, de ousadia, é para enfrentarmos a vida como mulheres de Deus, como mulheres de visão, como mulheres que têm uma visão ampliada, que sabe o que está fazendo, né? E esse espírito de poder também é para que nós vençamos as nossas adversidades. A adversidade, muitas vezes, da inferioridade que há dentro de nós. Às vezes nós temos sofrimentos que estão lá no nosso inconsciente que nós não conseguimos avançar por causa do nosso passado. Então vem o Espírito Santo e fala: eu te dou poder para vencer todas as adversidades, todo o teu passado. Eu te dou poder para você ser a mulher segundo o meu coração, né? Ser curada. E aí ele não vem só com o poder, porque todo poder é acompanhado do amor. Porque sem amor não adianta nada. E aí quando ele nos dá o espírito do amor, nós começamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é muito difícil amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu prefiro amar você que eu estou vendo, né? Do que amar a Deus que eu não estou vendo. Mas com o espírito do amor, você começa a ver Deus em todo lugar. Você começa a ver Deus nos olhos, na pupila, na gravação de podcast. Na gravação do podcast. Todo lugar você começa a ver a presença de Deus. Sabe quando você tem esse entendimento? Por exemplo, ontem eu recebi uma notícia bem desagradável. Eu saí daqui, eu entrei no carro, veio assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A minha vontade era de abrir a janela do carro e sair gritando. E falar: eu tenho um pai, eu tenho um Deus, Ele me ama, eu não preciso temer nada, eu estou feliz. Com uma notícia bombástica, assim, algo ruim. Porque mesmo nesse texto, lá mais na frente fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Porque muitas vezes nós não queremos sofrimento, né? Mas Ele está também no sofrimento. Principalmente Ele permite também. E o detalhe, a diferença é:
Quando nós temos Jesus como nosso Senhor, a gente jamais está sozinha. Né? Nós podemos até estar sem um marido, sem um companheiro, sem uma família, mas nós temos o nosso pastor que está conosco o tempo todo. E ele caminha o tempo todo. Então, essa é a diferença da presença. Essa é a diferença do espírito do amor. Porque você está amando o Senhor sobre todas as coisas. Você estabelece uma relação no vertical. O horizontal é importante, porque você começa a amar o próximo como a si mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, o que é amor? Eu descobri o que é amor quando eu olho lá, João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É importante que ele deu o seu filho, mas primeiro ele amou o mundo de tal maneira. O que ele viu? Então vamos imaginar a terra. O que ele viu de tão especial, porque já estava lá, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. O que ele viu de tão especial na terra? Como se Deus olhasse a terra agora, que a gente está aí. Sim. Né? O amor tá à beira de zerar. Sim. Amor com os pais, amor com a família, amor com os amigos. Sim, o pecado. Aflorado, né? Cada coisa que você olha e fala, meu Deus, eu achei que eu tinha visto tudo, né? e não vi nada ainda. Mas aí ele viu, o que ele viu? O que ele viu? Pois é. Pra amar de tal maneira. De tal maneira. E ele viu a nossa miséria. Porque o pecado nos deixa miseráveis. Assim, e Deus amou as mulheres e os homens pelas dores do... Não, de tal maneira. Tá. Então, tipo, não ele tem não outro. Amou porque a gente era bom. Não. Ele olhou e viu como e nós nem que éramos... a gente era mal. Nem que era mal, mas ele viu a nossa miséria. E aí nasce a palavra misericórdia. Porque sabe o que significa a palavra misericórdia? Misere, no grego, é miséria, e córdia é coração. Então, misericórdia é quando a minha miséria toca o teu coração. Isso é amor. Tal maneira, amor de tal maneira. Então, que nos deu seu filho. Quando eu começo a amar a Graziele de tal maneira, não importa o que você fez, não importa quem você é, importa que você é alguém amado. Isso é amor. E quem que nos dá esse amor? Eu sou capaz de te amar? Não. Esse é o batismo do amor, esse poder do amor que Deus nos deu para amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí ele deu ainda o poder do equilíbrio, que é o poder da temperança. Aqueles momentos que a gente tem vontade de falar Graziele. Esse pescoço. Você fala, tá, Senhor, cuida dela para mim. Me ajuda. Me dá temperamento que eu possa ter paz em todo lugar. Compreender por que tal atitude, né, da pessoa. Sim, e isso é uma escola, né? A gente vai aprendendo. Eu não consigo. Nossa, se eu tivesse hoje 20 anos, eu ia falar, não consigo, né? Mas com o batismo e com o entendimento de quem Deus é e do amor, você começa a... Eu lembro que há um tempo eu comecei a falar, Senhor, converte meu coração. Eu nasci no Evangelho, mas eu precisava de conversão. Senhor, converte meu coração. Todos os dias, Senhor, Jesus, converte meu coração. Aquilo que precisa ser mudado. E é todo dia. Até que o Senhor venha me buscar. Físico, a gente precisa se alimentar todos os dias. Dia. A gente precisa da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Mas eu aprendi muito. Eu falo que eu fiz educação física primeiro, depois eu fiz direito. E o direito veio numa época que eu estava assim, descrente. Estava quase ateia, né? Assim, acho que é ateia. O termo. E aí eu comecei a fazer o direito, sociologia, filosofia, e eu me achando, isso mesmo, Deus não existe. Isso aí foi um Big Bang. A explosão. Mas Deus, ele sabe trabalhar tão bem, que aí eu fui no médico, ele falou assim, no ginecologista, Débora, você viu já que a anestesia geral, quem deu por primeiro? Quando que surgiu a anestesia geral? Falei, pelo Google, 1600, por aí, no ano 1600. Não. Quando Deus fez a Eva, anestesiou geral o Adão.
Falei, nossa, eu comecei a pensar. Aí eu através Porque ele disso. não matou Adão, ele pôs num sono profundo. Só pôs no sono profundo. O que, No que a sono- gente fica no sono profundo? Na Na anestesia anestesia. geral. Mas através disso abriu meus horizontes para a palavra que todo direito começa na Bíblia. Na palavra de Eu Deus. falei, Deus, a Bíblia é gostosa de ler. Sim. Porque daí você começa a entender o que está ali. Você começa a ver, meu Deus, naquela época, quando. Olha, foi escrita a Bíblia quando? Que falava de número. Todos nós teríamos um número. Hoje todo mundo tem um número. Você por acaso, você chega no banco, é você aqui, a Graciele Gimenez? Não, qual é o Ou teu você é o CPF? Né? Isso, ó, quando que foi escrito e hoje. Então a Bíblia é muito moderna, né? Ela é muito atual. E isso é muito gostoso. E eu gosto de falar de Jesus, né? Porque é um direito latente. O que acontece é que as pessoas não querem ter interpretação do que Deus está dizendo ali. Porque assim, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais que falam muito bem de finança e vivem uma vida muito próspera, e isso abriu muitos meus olhos. Que essa pessoa fala assim, tudo está na Bíblia, Deus já te deu tudo. Deus te deu tudo, por que é que você ainda ganha um salário mínimo? Sim. Porque as pessoas não querem abrir os olhos para aquilo que Deus já fez. Né? É verdade. E voltando para a mulher, muitas vezes a gente foi massacrada pela mídia, pela vida social. Ou você teria que ser tudo, ser essa mulher que você relatou, que queria ser tudo. Eu fui essa mulher, estou deixando de ser agora. Estou mantendo um equilíbrio, estou ampliando a minha empresa, porque eu queria dominar a empresa tudo, eu queria ser tudo na empresa. Sim. Todas as pessoas da empresa eu queria ser. E eu precisei entender que eu só sou a administradora inicial, ou eu preciso delegar funções. Sim. Em casa, a mesma coisa. Eu paguei um preço muito alto por isso, né? Mas a sociedade vem impondo isso pra gente. Você tem que ser, tem que ser, tem que ser. A culpa, a culpa, a culpa. As traições, os divórcios, os casamentos mal feitos, por não ter entendimento da palavra de Deus. E por que tem o divórcio, né? Que é também, né? Não faço divórcio, tá, gente? Faz 10 anos que eu não faço divórcio. Amém, assim porque será. eu entendi, né? Que o divórcio só existe quando o coração fica duro. Porque o divórcio, ele traz tantos malefícios para quem se divorcia, para os filhos. Você nunca mais vai ter tua família inteira de novo. Principalmente quando a gente tem filhos, né? Nunca mais vai ter a família inteira de novo. Então fica aos pedaços. E isso é uma dor que quem está casado, que está me ouvindo e tiver crise, vai pro joelho, vai orar. Vai buscar ajuda psicológica de um profissional, de um pastor, de um padre, mas busque ajuda para manter, uma terapia, para manter o seu casamento, porque é muito, muito complicado o divórcio, né? E hoje o divórcio é só porque o coração endureceu. Porque assim, ó, às vezes as pessoas falam assim, eu casei com a pessoa errada, ele deixou de me amar, eu deixei de amar ele, eu vou encontrar outra pessoa melhor. As pessoas são iguais, os casamentos, que eu digo assim, genéricos, são iguais. Sim. Porque eles não mudam, é um homem e uma mulher no núcleo fechado entre eles. Com defeitos, mas que tem que... maleáveis, para que aquilo vá se encaixando, se tornar uma célula única, né? E o que hoje a humanidade não quer mais passar é o processo das coisas. Hoje, por exemplo, você conhece alguém na internet, você já sai, a pessoa não pergunta teu nome, ela quer te levar para cama. Nossa. Ela não quer passar por um processo de conhecer a pessoa, de passear com a pessoa. Isso é coisa antiga, não é, isso é o processo. Porque o processo... é incrível isso que você está falando, por quê? A nossa vida com Deus também é assim, é um processo. Nós temos o processo, falando de processo no direito, nós temos o processo de conhecimento e tem o processo de execução. Primeiro você começa pelo processo de conhecimento. Você vai conhecer, né? Igual conhecer a outra pessoa, conhecer a causa, conhecer o teu direito, juntar as qualidades, juntar as possibilidades, né? E depois ir para uma intimidade.
infelizmente, hoje em dia, o que eu percebo é que a juventude ela está indo direto para a intimidade sem conhecer as possibilidades. E aí se machuca. Muito. E cada relacionamento que uma pessoa, seja ela do sexo masculino ou feminino, ela, cada relacionamento que uma pessoa tem íntimo com outra pessoa, ela deixa um pedaço de si. E de repente a pessoa não sabe mais quem ela é. E isso é muito ruim. Isso é doentio para nossa alma. O que eu vejo é tanto os jovens que eles se perderam, né, assim, loucamente. Sim. Quanto algumas pessoas de meia idade, como eu me encontro, aos seus 40 até os seus 50 anos. Todos, não tem idade. Se divorciando porque, cansei. Cansei. Cansei de ter a pessoa. Agora eu vou procurar algo diferente, né? E daí vai se machucar. Vai se machucar. Porque, né, a gente já passou por experiências não aguento assim. mais, não tenho mais paciência. Hoje eu sou uma mulher, eu vou falar de mulher, né? Porque Sim. é o que eu tenho propriedade para falar aqui. Eu sou mulher independente, eu pago minhas contas, então eu tenho o direito de sair e fazer o que eu quero. Não. Há 2 semanas atrás eu estava numa reunião, conversando com alguns homens, inclusive eu era a única mulher que estava ali, e eu coloquei a forma que eu vejo, né? Ele falou, nossa, como seu pensamento é machista, então você acha que o homem... Eu falei assim, não é que eu sou machista, entenda, Deus já deixou as ordens certas aqui na terra, por que é que a gente quer mexer naquilo que já está certo? Você, o homem da casa, por exemplo, entrou um assaltante, quem tem que sair para defender a família é o homem. Sim. A mulher tem que ficar de sobreaviso. Até porque a gente não tem a força, né? Não tem uma força. Não Por tem exemplo, força. se um homem chega e dá um murro, a gente tem as partes frágeis aqui em cima, Sim. o rosto, a estrutura óssea nossa, totalmente diferente. A estrutura óssea de um homem tem nada a ver com a nossa. Sim. Entendeu? Então, não, mas agora os direitos, não. Não, e se isso é uma fala machista, então que assim seja. O que eu percebo é que tudo tem rótulo agora, né? Sim. É machista, é homofóbico, é não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas nós não podemos mais expressar o nosso pensamento. Estão querendo tirar as ordens. Sim. Porque assim, eu tenho, assim, eu entendo perfeitamente isso, eu tenho a minha empresa, eu criei as minhas filhas são meninas abençoadas por Deus, já estão se formando, já estão indo para a carreira, mas elas são mulheres. Sim. Elas têm o entendimento que elas são mulheres, são frágeis, são dependentes, a gente é mais amorosa, mas também é mais carente. Sim. Então, isso em mim não mudou. Então, assim, o relacionamento, hoje o que eu vejo, né, o relacionamento de um homem com uma mulher não mudou. Por eu ter uma empresa, por eu ter criado filhas, por eu ter faço uma gerência de obra. Eu sou uma mulher que vai para a obra de botina. Sim. Esses dias eu atendi uma cliente, ela falou assim, nossa, é a primeira mulher que eu estou conhecendo que visita a obra. Não é difícil para você ser mulher? Eu falei, não, Deus me escolheu para isso, eu entendi aqui o processo. Só que eu sou mulher. Então, eu tenho as crises de mulher, tenho as minhas carências com Deus de mulher, as TPM de mulher, entendeu? Sim. Tenho a doçura de mulher. Eu digo que eu tenho a doçura de mulher agora. Passei anos amarga por frustrações do passado, por machucaduras da infância que me tornaram uma pessoa que eu não era. Por muita terapia, eu apoio muita terapia. Toda mulher tem que fazer terapia. Apoio. Em umas das sessões de terapia, eu entendi porquê da minha amargura. O que tinha acontecido lá na minha infância foi uma dor tão grande na infância, um abuso tão terrível que eu sofri, que a minha mente congelou aquilo para mim não sofrer mais. Sim, Só que eu me tornei uma pessoa amarga. Porque assim, o abuso infantil, ela tem os seus escapes. Ou você se torna uma pessoa amarga, ou você se torna uma pessoa que não sabe falar não. Você quer agradar todo mundo para ser amado. Então, são pessoas, personalidades diferentes, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não precisa de um ajuste. Né? E quando eu encontrei o meu ajuste, a doçura automaticamente voltou. Porque ela nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu acho tão lindo assim, porque o homem,
né? Deus formou o homem e tal. E a mulher saiu do homem. E nós somos mesmo carentes, porque nós somos tiradas, Sim. né? Nós somos tiradas dele. Então nós queremos ser amadas. E por mais que a sociedade hoje rotule, né, que eu sou feminista, que eu sou muito, eu sou muito favorável da mulher trabalhar, tanto que eu trabalho, Sim. né? Tenho a minha profissão, tenho o meu Comprar ganho, gosto de ter. sua joia, seu perfume, Sim, seu mega hair, sua unha. gosto, amo isso. E numa loja né? sair igual aquele filme ali da mulher cheia de sacola. Sim. Isso é maravilhoso. Apesar que eu tô na fase do menos é mais agora, mas Mas tudo a é gente- fase, tudo tudo é é fase, fase, né? Mas é tão bom você poder deitar-se à noite e falar, saber que tem alguém para te Alguém com proteger, para conversar, né? Se você precisar de algo, poder contar com aquela pessoa. Então é maravilhoso. Eu Porque penso o encaixe de Deus é perfeito. que é o encaixe Por isso de que é Deus. tão maravilhoso. É o encaixe de Deus mesmo. Deus faz as coisas perfeitamente. Sim. Eu dentro da arquitetura, né, a gente estuda 5 anos a perfeição na faculdade. E uma vez que você se torna arquiteto, você busca a perfeição em tudo que você olha. Tem que ter. O olho é treinado para isso. Sim. E quando você tem uma sensibilidade, um entendimento de Deus, você começa a encontrar Deus numa folha de uma árvore. Que nem hoje mesmo eu fui visitar um terreno onde a gente vai limpar, tinha um pé lindo de acerola lá. Eu falei, meu Deus, que dó tirar Que isso. dó. As acerolas enormes. Ai, vou levar lá pra chácara. Fiquei pensando, meu Deus, como é que daria? Fiquei pensando, como é que daria para tirar esse pé de acerola sem danificar ele, para replantar ele. Aí, mais pro fundo, tem um pé de manga e outro um abacate. Ainda bem que o abacate é do vizinho. Até eu falei pro encarregado, falei, olha, nós vamos ter abacate por um bom tempo. Tem um galho que avançou, então a gente consegue, o fruto que cair é teu. é nosso, né? Sai com 2 abacates na mão. E você começa a ver que Deus já preparou tudo para nós. Tudo é na perfeição dele. E a mulher, ela é mais sensível, né, em relação às coisas de Deus. Homem também, não falar que não. Mas eu percebo assim, como nós temos uma percepção das coisas com mais sensibilidade Totalmente quando nós diferente. estamos conectadas com o Espírito Santo. Ele nos faz ver diferente as coisas, né? Por isso que é importante a oração. E olha para você ver como o encaixe é tão perfeito. A mulher, ela tem essa sensibilidade, desde que ela não seja tola, né? Porque a Bíblia relata 2 tipos de mulher. A mulher sábia Sabe, a tola. edifica a casa e a tola totalmente destrói. E isso sempre me marcou muito. Porque olha o poder que a mulher tem nas mãos. Ela Sim. pode pôr em ruína um lar todinho. Ou se pôr em ruína. Ou né? se pôr em ruína. Então, é muito sério o papel que Deus nos deu. Então, acho que assim, você, mulher que está nos ouvindo aqui, se olhe, procure um espelho, se olhe para dentro de você e veja a tamanha importância que você tem aqui na Terra. O dia que você entender isso, você nunca mais vai se olhar como você se vê hoje, sem importância, talvez, se sentindo feia, ou se sentindo menor, ou porque você nasceu em tal bairro, ou nasceu de mãe tal. Quando você entender o processo de Deus na sua vida e por que você veio, tudo isso vai deixar de existir. É porque todas nós nascemos com um propósito. Todos. E todos. Os Até homens mesmo, e as mulheres. o que eu achei tão lindo esses dias, a minha nora me deu um netinho. Mas quando eu cheguei lá, eles me contaram, falaram assim, não conta pra ninguém. Porque até 3 meses o filho é de Deus. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, nossa, até 3 meses o filho é de Deus. É, porque até 3 meses Deus pode pegar ele pra ele. Então eu vou ser só o canal para dar um filho pro céu. Falei, nossa, que interessante. Então eu tive né? 2 Você já tem filhos. 2 te esperando no céu. Já, gerei porque 2 nada filhos. é por acaso. Então, quando me dói muito quando fala em aborto, né? Mas porque o aborto é um crime que a pessoa, por mais que esteja legalizado, a pessoa que passou pelo aborto, graças a Deus eu não precisei passar, mas no processo de cura, no curso que eu estava fazendo, eu vi pessoas, mulheres já idosas,
gemendo por ter abortado um filho. Aquela dor dentro dela. E depoimentos de mulheres que abortaram, que falavam assim: eu não sabia que ia doer o resto da minha vida. Me livrei de uma criança e gerei uma dor profunda. Então, eu fico vendo, mas até nisso ainda tem uma criança lá. Porque foi gerado. Os 2 abortos que eu tive foram espontâneos. Foram com 2 meses, né? Os 2. Eu tive um aborto antes da minha filha mais velha e um aborto antes da mais nova. E aos 2 meses. E eu não esqueço. E isso porque você nem... Não foi era espontâneo. Foi espontâneo, né? Teve um que começou um sangramento e a gente fez de tudo para segurar. Eu lembro assim que foi o primeiro, né? Chorei muito, fiquei muito triste por meses até vir a próxima gestação. E não esqueci. Então. Não esqueci. Agora imagina aquele que gera... É compreensível, né? A gente fala assim, nossa, mas naquele momento ela foi a única solução que ela teve. Foi um desespero, né? Por exemplo, às vezes foi de um abuso sexual, Sim. de uma pessoa que ela nunca viu, ela optou pelo abuso, pelo aborto, mas aquilo gerou para ela uma dor. A gente não tem como mensurar essa dor dela. Sim. E agora é importante ela saber que há cura para essa dor. Há cura para essa dor. Quando nós entendemos que mesmo na miséria, que um ato desse é um ato miserável. Ainda há propósito. Porque a proposta... A vida fica mais leve, né? As pessoas podem estar perguntando, você fala isso porque você não passou por isso. Não, mas eu passei por dores que eu tive que entender para eu poder superar. Porque quando nós entendemos as nossas dores, nós superamos. Agora tem dores que a terapia não vai conseguir curar. Não, a gente precisa ir para Deus. Há dores que tem que ser no joelho. Eu lembro que eu tive uma experiência que eu estava sofrendo demais. E uma cliente, eu estava numa audiência dopada, né, com um antidepressivo, porque eu estava sofrendo muito com aquela situação. E aí o médico me deu um antidepressivo, porque é só chegar lá e eles dão um remédio, né? Eu tomei aquele único remédio, o único comprimido, eu fiquei muito mal e fui para a audiência. A juíza falava comigo, ela viu. E a cliente terminou a audiência e falou assim: doutora, o que aconteceu que você não está bem? E eu contei. Não veio ao caso agora. Mas ela me deu uma receita. Ela falou assim: eu vou te dar uma receita porque eu passei pelo mesmo sofrimento. Eu fiz 40 dias, 40 minutos dentro do meu quarto de oração. Tinha dia que eu entrava que eu não sabia o que eu ia falar com Deus. Mas ela obedeceu. Eu não sabia, mas eu ficava ali os 40 minutos. E 40 minutos é teu, Senhor. E aí eu descobri o poder do 40 na Bíblia. O número 40 tem vários significados na Bíblia, né? Jesus jejuou 40 dias. O povo ficou 40 anos no deserto. E o número 40 tem muitos significados. E eu falei, eu vou fazer. E comecei no dia seguinte a fazer. Entrava no meu quarto, ajoelhava e falava: Senhor, é contigo. Eu tô desse jeito. No começo eu só chorava. Só chorava. No 7º dia o Senhor falou assim: perdoa. Eu coloquei um louvor, fiquei lá os 40 minutos, não vou perdoar não. Tchau. Não dá não. Fiquei o dia inteiro o Senhor falando: perdoa. E eu não. Quando chegou 9 horas da noite, 21 horas, uma amiga mandou uma mensagem: a cura da memória. Eu ouvi aquela mensagem, quando terminou, que era 40 minutos até se quiserem assistir, é da Edna Williams, que é uma poliglota, uma mulher fantástica, que tinha tudo para ter complexo de inferioridade, e ela é uma mega de uma mulher. E ela falou: eu só fui curada quando eu aceitei que curasse a minha memória, porque eu vivia pensando no meu passado. Aí eu comecei: tá bom, Senhor, para eu ter a cura da minha memória, eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. E eu liberei perdão. E eu lembro que Deus falou comigo agora: para concretizar o perdão, escreve um e-mail para a pessoa. Comecei a escrever. Mas aí
Deus me deu um texto que eu ficava besta de ler. Eu falava, não estou escrevendo isso. Eu comecei a escrever assim, eu te perdoo. Porque eu projetei em você aquilo que você não podia me dar. Então eu quero que você me perdoe. Porque a errada era eu. Eu projetei algo errado em você. Isso E dói. tudo isso foi através da oração. Porque eu estava indo na psicóloga. Mas esses 40 dias eu economizei 4.000 de psicólogo, porque era 100 cada consulta. Quando terminou os 40 dias, eu estava totalmente curada. Então, a oração é poderosa. Porque o que acontece na oração? Eu gero relacionamento com Ele, com o Eterno. Ele só vai ouvir. Eu não preciso contar para você, não preciso contar para a família, não preciso contar para ninguém. Preciso contar para o Senhor. E você pode ser quem você é. Quem eu sou realmente. Deus, não consigo perdoar. É. Deus, eu cobicei tal coisa. Deus, eu odiei tal pessoa. Sim. Sem ser julgado, porque Ele entende o nosso coração. E eu aprendi que o ato do ajoelhar é quando você ajoelha, né? Estou lá ajoelhado, eu estou lançando todo o meu fardo nos pés daquele que pode pegar o fardo e levar embora e curar. Né? Então, a partir daquele tempo que eu aprendi o significado do ato de ajoelhar, porque hoje em dia, infelizmente, as igrejas não ajoelham mais. Muitas igrejas não estão ajoelhando. Não tem mais essa reverência de ajoelhar, de falar com o Senhor. Chegamos na igreja, ficamos ali. Mas não tem aquele ato de se humilhar diante de Deus. Muitos estão vivendo assim, temos que manter uma sociedade neutra, não podemos isso, não podemos dar um glória. Tem igreja que não pode mais dar um glória a Deus, não pode mais dar um aleluia alto. Você não precisa disso. Fale baixo, que Deus te escuta. Deus não é surdo. Mas não é bem tem assim, os jeitos, né? Mas quando a gente entende... Eu não sou a favor daquela barulheira, entendeu? Eu acho que existe muito personagem nisso. Mas o que não se pode tirar é a essência sua com Deus. Sim. Não vamos falar de igreja, não falamos de vida pessoal com Deus. Então, é quando você ajoelha e você se dobra diante de Deus, você deixa de ser, eu deixo de ser a Débora, que decido por mim. E passa a ser filha. Eu aceito, Senhor, a tua vontade para mim. E a hora que você estava falando para nós mulheres olharmos no espelho, eu lembrei, a minha cozinha lá da minha ex-casa tem toda de espelho, né? E um dia eu estava tão mal, mas eu olhei para o espelho, olhei com tanta segurança assim no espelho e falei assim, você, Débora, você pode. Mas eu olhava assim, gente, parece que eu entrei dentro de mim e falei, você pode todas as coisas em Deus, você consegue. E aquilo mudou minha história. E é assim tão lindo que Deus ele vai construindo uma Débora, vai construindo uma mulher conforme o coração dele. E todos os dias a gente vai buscando isso. Olha, hoje o que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, é isso. Porque para você que está em casa, eu vim aqui com as questões de direito previdenciário, que eu vou voltar para falar para você. Tem que voltar. Tipo de aposentadoria, né? A revisão da vida toda, que agora nós ganhamos lá, o STF julgou favoráveis aos aposentados. Então, podemos fazer a revisão da vida toda para alguns aposentados, para ver se compensa. Mas eu cheguei aqui e Deus mudou todo o nosso cronograma. E glória a Deus que nós estamos falando para mulheres, né? Iguais a nós. Sim. Você que está em casa, que de repente fala, mas eu vou fazer o que da minha vida? Ore, porque esse Deus que vai te ouvir, né? Você ora em nome de Jesus, Ele vai trazer à existência aquilo que nunca existiu na tua vida. Deus trouxe o direito na minha vida. Eu sou um testemunho disso. Eu era uma pessoa que você falasse assim, na minha juventude, na minha adolescência, lá para os meus 15, 16 anos, eu era só mais uma. Só mais uma. E Deus tinha um chamado na minha vida muito grande, muito profundo. Eu aceitei passar o processo dele. Eu vou falar a parte de carreira profissional. Sim. Né? Eu entrei para a faculdade já velha, aos 28 anos. Velha, aos 33.
Mas se você vai conversar com o povo Nem jovem, é velha. eles falam, não, mas tava velha. Porque quando eu cheguei lá, tinha pessoal de 17 anos, tinha gente que tinha Sim. autorização dos pais para morar fora. Porque tinham terminado o ensino médio com 16 anos e já pularam para a faculdade. Então, sem condições financeiras alguma, fiéis da vida. Entendeu? Eu pegava a van aqui em Campo Mourão, andava até Maringá 100 km para estudar todos os dias. Já era mãe de 2 meninas pequenas. Passei pela dor do abandono que o pai nos deixou. Terrível essa dor do abandono. Meu Deus, que dor mais terrível. Não desejo para ninguém isso. Você se vê com 2 meninas e, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Terrível essa dor. Sem terrível. ter profissão, né? Sem ter profissão. Sem ter profissão. Morando de novo na casa dos pais. Passando por todo um processo que já era para ter sido encerrado. Me formei. Aí veio outro desafio, montar um escritório de arquitetura. Montei, mas Deus falava assim para mim, eu quero mais para você. Não é só isso. Eu quero que você tenha a construtora. Eu falo, Senhor, não vou dar conta. Mas você já tinha a conexão com o com Eterno, Deus. né? Deus, Essa é a diferença, mulheres. Sempre conversei com Deus. Como eu estou conversando com você. Sim. Tem dias que eu pego o carro, eu saio daqui do escritório, né, eles não sabem para onde eu vou. Eu cato o carro e falo assim, vem sentar aqui do meu lado que eu quero conversar com você. Deus, estou indignada. Eu falo, eu estou indignada com isso. Eu estou com vontade de pegar o fulano e torcer o pescoço dele. Porque ele fez isso comigo. E Deus fica me ouvindo. Eu acho que ele deve ficar pensando, meu Deus, filha, calma, vai dar tudo certo. Depois que passa toda a minha euforia, assim, que eu descarrego, às vezes no processo eu paro em algum lugar, às vezes vem uma pessoa e Deus traz a resposta daquilo. Eu saio do lugar glorificando a Deus. Porque a diferença bom, né? da vida de uma mulher e a vida de um homem é você ter conexão com o teu Criador. Sim. O Deus que te fez. Seja você de qual religião for. Se você não procura igreja evangélica, se vai na católica, enfim, a gente não está falando de placa aqui. Nós estamos falando a gente de está Deus. falando do Criador, E de Jesus, né? que nos amou, que foi para a cruz em amor Sim. a nós, tão lindo. E lá na cruz ele falou, eu vim para que a gente tenha vida, e vida em abundância. E outro fato que eu achei tão lindo, que Jesus, esse dia eu estava lendo, que Jesus falou assim, estavam reclamando para ele, ele falou, eu não vim para julgar, Exato. Eu vim para salvar. Gente, e tudo que nós precisamos é de salvação. Por isso que eu falo que Deus já Mas deixou às vezes a pronto. gente pensa, vou aceitar Jesus para salvação quando eu morrer. Não, para salvação todo dia. Todo dia a gente precisa ser salvo às vezes de uma briga conjugal, de um acidente, salvo no trabalho, salvo com os filhos, salvo dos nossos filhos serem salvos. E Jesus é esse pastorzão que vem ali e te dá, né? Por isso que ele cita o pastor e as ovelhas. Sim. Todo dia ele põe o rebanho para pastar e todo dia ele recolhe o rebanho. Somos nós, né? Porque nós. Estamos ali no mundo, temos as aflições, mas muitas vezes nós temos muita aflição, porque depende do que nós focamos também. E o que a gente planta. Sim, mas o foco também é muito, muito importante. Por exemplo, tem mulheres que têm tudo. Não tem problemas. Financeiro. Vamos citar só aparentemente. Mas aí ela acha um defeitinho desse tamanho e começa. Porque isso, e aquele defeito destrói o casamento dela, destrói a vida dela, porque ela focou só naquele problema. Naquele grãozinho. Naquele grãozinho. Que depois, eu tô falando de mim, né? Depois que passa, você fala, meu Deus, não era nada. Então, gente, eu falo que os 5 Fs, as 5 Fs, né? Fé, foco, cuidado no que você foca. Foco, força, não tenha muita força, vá com calma, né? Mas tenha força de vontade, mas de propósito, de sonhos, né? Tenha força para realizar teus sonhos, né? Fidelidade. Ai, como é importante a fidelidade.
Porque essa fidelidade, quando nós somos fiéis, a paz reina no nosso coração. Se a outra pessoa que está conosco não é fiel, é problema da outra com Deus, não é seu. Você vai ser recompensado pela tua fidelidade. Cada um dará conta de si. Vai dar conta de si. Esses 4 Fs vai gerar o quê? Felicidade. Então eu falo que são 5 Fs primordiais para a nossa vida. Né? Fé, foco, força, fidelidade a Deus e ao próximo, e você vai ter felicidade. Não tem como você viver uma vida assim e ser infeliz. Não. Porque começa tudo pela fé. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, todas as outras coisas, né? Porque a gente aprende isso quando é criança. E bendito o pai que ensinou isso ao filho quando é criança, né? Nós mulheres, nós temos que dar um caminho para os nossos filhos. Sim. Caminho de fé. Porque hoje as crianças vão na igreja e ficam no celular. Falam, meu Jesus, que mundo que nós estamos, que a mãe não está vendo que a criança... É melhor a criança andando no corredor do que ela ficar no celular quieta. E aí essa criança fica amargurada, vai crescendo um adulto ateu, porque é o que está... Anti-igreja, anti-tudo, antissocial, porque não consegue se relacionar. Então, mulheres, por favor, tomem cuidado. Você que tem criança pequena, eu já tenho meus filhos criados, graças a Deus, mas mesmo assim eu tenho que ficar puxando, né, a orelha às vezes. Mas não deixe o filho, respeite o templo. Respeite aquele momentinho e faça teus filhos respeitarem também. E dê um tempo para a criança. Né? Sem celular. Sem celular. Um fato muito triste falar esse fato, mas é importante para nós acordarmos. Em Ponta Grossa, uma menina de 26 anos, linda, maravilhosa, matou a mãe porque a mãe tomou o celular dela. 7 facadas. Agora, faz 7 dias. Então, falar não para o filho desde criança é muito importante. E muitas vezes, o que a gente tem feito com o celular? A criança está brincando, tá o celular. É como se fosse o escape. Tapa tudo. Só que amanhã, se você cobrar ela, pegar esse celular dela, ela pode virar a pior criança do mundo. A menina só viu o que tinha feito depois que o irmão chegou. Porque na hora eu criei as minhas filhas sozinhas. A Gabi está com 25 anos hoje, a mais velha, e a Natália faz 22. E eu precisei ser mãe e pai, né, quando é um termo que o pessoal usa. E eu sempre tentei dosar as coisas. E o não, ele é fundamental na vida do ser humano. Fundamental. Não, você não vai fazer. Eu quero, não está na hora. Não é o momento. Filha, vem cá, deixa eu te explicar. O não que a mãe está te dizendo hoje. Tem um relato da minha filha, ela estava com 14 para 15 anos. Ela arrumou um namorado. Aí o namorado chegou para mim e falou assim, eu vou casar com tua filha. Eu falei assim, não, a Gabriela tem um sonho, ela quer ser médica, ela tem que fazer faculdade, vocês são muito jovens. E é uma decisão que agora é momentânea, que vai atrapalhar o futuro de vocês. Não. Aí ela falou, não, eu vou casar, custe o que custar, mãe. Eu chamei ela e falei, escuta aqui, você depende de mim, mora na minha casa, e eu estou te dizendo não, e você não vai me desobedecer. Você não pode fazer nada. Eu falei, posso e estou fazendo. Esse namoro acaba agora. Você não vai... Ele foi no portão da minha casa, me ameaçou, quis me bater. Foi uma cena. E eu me mantive firme. Firme com ele. Ela muito brava comigo na época. Situação difícil. Uma situação muito difícil. Ela me xingando, falando que me odeia. Um dia eu falei assim pra ela, pode me odiar agora, filha, mas daqui a um tempo você vai me amar e você vai agradecer pelo que eu fiz com você. Pela hoje. Mãe que eu fui. E hoje ela fala, mãe, obrigada. Porque você tomou aquela decisão. Geralmente eu estava assim. Destruída hoje. Talvez teria filho, talvez não teria terminado a faculdade, talvez estaria passando fome, miséria. Ela falou assim, muito obrigada. Hoje ela é uma médica veterinária, ama os gatinhos, se especializou na área só dos felinos, está iniciando uma carreira linda que ela ama,
tá feliz, tá solteira ainda. Eu falei para ela assim, Deus tem separado para você. Não tente passar por cima do tempo de Deus. Só que não veio só nos 14, veio Não. desde quando tá pequenininho. Aham. É que tem uma grávida aqui. Então, o não sempre fez Precisa. parte. O limite, eu falo que os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, eles testam a nossa vontade o tempo todo. O tempo todo. Aí é o limite. É o limite. E todo ser humano. E quando fala de limite, eu falo também assim, que o limite da nossa fé vai até onde? Até onde vai? O limite Da nossa fé. da busca. Vai até o início da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos tanto uma coisa e ficamos ali, e daí Deus não consegue, e fala assim, eu não vou mais buscar Deus, Deus não me deu. Porque não era da vontade dele. Não. Porque a vontade dele é boa, perfeita e Igual a minha agradável. filha. Naquele momento dia, ela queria casar porque ela achava que tudo ia ser lindo e maravilhoso. E se você, ela como não sabia quanto você pagava tendo o papel de Deus ali, você falou não e não. Não, ela não sabia como que era, Achou o que ruim. custava numa Te casa. odiou, né? Aham. Mas depois... Depois ela me ama até hoje. Ela Assim é Deus. nunca me odiou. Aquela palavra Sim, era foi voluntária na hora do ali, calor, né? Mas às vezes a gente quer uma coisa e Deus fala, se eu te der, eu vou te matar. Se eu falasse, tudo bem, filha, pode casar, eu tinha matado a minha filha. Sim. Não fisicamente, o emocional Você dela. poderia ter se livrado, né? Não quer. Uma filha menos para eu ter que Sim, criar, bancar, ela já casou, vai ter que se manter. Não. Mas não é esse o caminho, Não né? é esse Quem o caminho. ama, cuida. Cuida e dá Quem não. ama, cuida. Né? E Deus também nos dá nãos, né? Hoje ela Deus vai ter condições de gerenciar uma empresa, tem condições de trabalhar em grupo, ela sabe o limite dela, Sim. ela sabe onde ela pode ir, onde ela não. Então, o não, ele é essencial na criação. Sim. Ai, mas dói meu coração. Dói? Você acha que não dói no coração de Deus quando ele precisa dizer não pra gente? Mas ele ama a gente de tal forma, de tal maneira, que o não dele é para beneficiar a gente. E eu aprendi a aceitar a vontade de Deus assim. Quando eu vi que Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele já sabe aqui, o tempo está aqui. E ele já sabe aqui, ele já sabe tudo. Então, ele tem o melhor, né? Sim. A gente não sabe nada, a gente só está aqui para aprender. Porque se a gente fechar os olhos aqui, eu deixo de te ver, eu não consigo ver o meu futuro, porque a Deus ele pertence. Sim. Então, é um mistério que não adianta a gente querer entender o futuro. Verdade. Porque é um mistério de Deus para as nossas vidas. Sim. Então, para que a gente vai acelerar? Olha, não sou eu dizendo isso aqui, eu vejo que é o Espírito Santo de Deus trazendo para a gente uma resposta. Porque adianta a gente querer acelerar aquilo que não é do nosso governo. O futuro é dele. Esses tempos eu estava assim, né? Perguntei para um médico. Você acha que mais alguém tem essa digital? Ele, não, é só você mesmo. Nunca existiu outra? Não. Nunca vai existir? Não. Por que Deus foi tão detalhista em fazer uma digital única? Aí eu lembrei lá que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome fica onde? Escrito no livro da vida. Então jamais vai existir uma Débora igual a mim, né, com essa digital. E aí eu falei, então eu sou eterna, né? Porque desde o ventre, desde a minha formação, eu tenho essa digital, eu sou eterna. Então, mas aí essa digital vai morrer, mas o meu espírito tem essa digital. Meu espírito é eterno. Né? E esse espírito precisa estar conectado com o eterno e aceitar a vontade dele. Porque quando você começa a aceitar a vontade de Deus, você começa a viver a eternidade aqui. E aí você perde a ansiedade. Sim. Por quê? Nós somos ansiosos por quê? Eu tenho que comprar uma casa. Eu tenho. Eu vou envelhecer. E se eu envelhecer sem dinheiro, sem aposentadoria? Né? E a hora que você entende que você é eterno, eu já estou nos meus 54 anos da minha eternidade. Ai, como eu sou jovem, eu estou vivendo milhões de anos. Meu Deus, eu tenho tanto para aprender, eu tenho tanto que viver. Né? A gente por isso que o menos é mais, a gente para de focar no nosso no exterior e passa a focar no interior. E você começa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque você vai viver com Ele a eternidade toda. Ou com Ele, ou, né? É melhor a gente pensar que vai viver com Ele, né? Então, nosso inimigo mais vou me relacionar com Deus, porque é com Ele que eu vou estar para todo sempre. Né? Essa matéria aqui vai findar, mas esses dias também
Estava um pastor, um missionário falando dos estudos de átomos, né, de como se transforma a energia, essa energia quântica e tal, que muito é falado hoje, energia quântica, ninguém nem sabe direito, mas tem os estudiosos e os cientistas falando que mesmo aquela energia que vai lá, que chega, eu não sei o nome agora, ela se transforma numa partícula. Depois que todos que morrem, você começa a focar no tecido da célula, tem uma célula e vai, transforma numa partícula. Ela não morre, ela transforma em uma partícula. E aí eu fiz uma pergunta. Eu estou inserida em Deus ou Deus está inserido em mim? O que você acha? Se você é uma partícula, você está inserido em Deus ou ele está inserido em você? Eu acredito que ele está inserido em mim. Eu estou inserida nele porque ele é tão grande. Ele é o Criador, ele fez todas essas coisas. Eu tenho que estar inserida nele, né? E através de que eu sou inserida nele? Através do sangue de Jesus. Porque nós aceitamos o Deus Filho, né? A palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que é Jesus falando. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, tem um outro texto que eu acho lindo, que Jesus falando que todo aquele que o Pai apresentou, que Deus apresentou a Jesus, jamais Jesus vai lançar fora. Por mais que você erre, por mais que você se encontre caído, quando você se arrepende, você fala, Senhor, eu preciso mudar, me ajuda, me dá força, a graça te alcança. Seja na hora da morte, não importa. Aquele que aceitou Jesus, que foi apresentado, não é negado. Jamais, ele não quer que nenhum se perca. E aí eu falo, nós estamos inseridos nessa graça. Eu estou conectada, inserida nele. Porque, gente, quem sou eu para Deus estar inserida em mim? Lógico que depois fica um só, né? Deus está em mim, eu estou nele. Mas, enfim, nós já conversamos muito, não sei qual que é o tempo, né? Mas é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer. Não era, né? Os planos humanos não são os de Deus e graças a Deus que eu e você temos uma sensibilidade de ouvir o Espírito e entender o propósito nessa tarde, né? E concluir aquilo que Deus era pra gente já ter gravado outro dia. Não deu. E eu entendo que todas as coisas, né, Deus coopera para Deus. E acreditamos que esse propósito dessa tarde vai alcançar muitas mulheres, muitos corações, que essa mensagem vá ao encontro dessas mulheres e que elas possam ter um start na vida, uma mudança radical como eu tive, como você teve e como nós ainda continuamos a ter. Todos os dias. Mas você tem uma experiência com Deus que você queria relatar, que realmente marcou muito a sua vida? Então, a experiência que marcou muito a minha vida foi esses 40 dias, que foi o início de uma intimidade com Deus, muito profunda. Porque todos os dias ele falava comigo de um jeito. Tem muitas mensagens no YouTube, né? Mensagens prontas. Tem o do Leonardo, eu sigo o Leonardo. E ele assim vinha era aquilo para aquele dia, como o Espírito Santo usava ele para falar comigo exatamente, ou eu abria a palavra e o Senhor ministrava aquela palavra que era aquela cura que eu precisava naquele dia. Então foram 40 dias assim marcantes na minha vida. E outra experiência que eu tive, para você que é separada, para você que é sozinha, sem tá aí num desespero, respire, vá para a oração. Por quê? Quando nós entendemos que o nosso relacionamento vertical é melhor do que o horizontal acontece. Porque busca Deus, né? Buscar primeiro o reino e as demais coisas vou acrescentar. Aí eu tive essa experiência no ano de 2020, o Senhor falou assim, eu quero 1 ano seu para mim. E eu comecei a chorar, falei, não, 1 ano,
Eu já tô velha, Senhor. Como um ano é precioso Isso é pra quem tá demais. começando a Isso é carreira pra quem tem agora. 20 anos. Eu já tô com meus 52 e tal. E eu decidi obedecer. E foi um ano, assim, de uma conexão maravilhosa. O que aconteceu nesse um ano? Por que eu tô falando pra você que é divorciada, separada, machucada? Ou solteira, né? Nós atraímos aquilo que nós somos. Aí tem mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para relacionamento. Mas como que você tá dentro de você? Você tá num nível de carência tão baixo, você acha que vai vir alguém elevado para você, minha filha? Com compaixão de você? Não vai, só Deus. Só Deus. Agora Deus, ele levanta do monturo necessitado e te coloca em lugares de princesa, de rainha, mas depois que você se rende a ele. Essa que é importante, a obediência. Se eu não tivesse obedecido, onde eu estaria? Não sei. Mas eu me rendi. Eu obedeci, venci todas as ofertas, né? Que eu estava te contando, ofertas milionárias. Venci todas, porque eu falava assim, eu vou ficar um ano para Deus. E a pessoa chegava, carentona, vinha, quer namorar comigo? Eu falei, não, eu só vou namorar daqui a um ano, agora eu tô me dispondo a fazer vontade de Deus. Você me espera? Não vou esperar um ano, a pessoa ir embora, glória a Deus, um a menos. E aí, vinha do jeito que eu tinha pensado, né? Até o dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais ninguém, eu estou inteira, eu estou plena. Tem essa palavra plena, acho tão lindo. Estou plena. Desejo que você fique plena, plena em Deus, busque Deus, fale com Ele. O trabalho fluía, tudo estava fluindo. E eu, não preciso de mais ninguém. E foi a hora que meu filho chegou, que é pastor, e falou, mãe, agora Deus vai te dar uma pessoa do nível elevado. E realmente Deus me trouxe, né? Como nós somos energias, a energia, se ela estiver aqui e você estiver aqui embaixo, ele não vai estar te conectando. Então tem que estar no nível elevado. Por isso que quando você separa de alguém, quando você termina um relacionamento, é muito importante ficar sozinho. Porque você está num nível, quando todo relacionamento gera, você fica aos pedaços. Então você está aos pedaços procurando alguém inteiro. Você vai achar outros pedaços por aí, né? Então é importante falar, Deus, me ajude a subir de nível. Cura meu coração. Arranca tudo que não é teu, tudo aquilo que foi ferido. Senhor, cola meus cacos, me leva para o forno. Quando o oleiro coloca o vaso no forno, às vezes ele coloca com outros vasos. Mas às vezes é tão especial o vaso que ele coloca sozinho. E aí é esse tempo, sabe, que eu passei de um deserto, que você tem que entender que mesmo você estando no forno, você está ali para ser preparado para ser um belo vaso, né? E quando o vaso está bem certinho, ele não vai quebrar dentro do forno. Ouro, né? Ele precisa passar no fogo, ser derretido, amassado. Os processos, né? Os processos da vida. E a gente quer tudo muito rápido. Muito rápido. Mas que o meu desejo é que essa mensagem de hoje alcance milhões de mulheres. Amém. Que assim mulheres seja. que tenham uma visão ampliada hoje. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Amém. Amém? Vamos fazer oração. Então, é você como dona do podcast. É podcast que fala. Podcast. Se você quiser orar, amém. Pode orar ser. Então. Eu vou convidar as pessoas que estão nos ouvindo aí, que esse momento, onde você estiver, se houver a possibilidade de se ajoelhar ou de ir procurar um lugar, né, que você consiga fazer essa oração, amém, senão que você abra os teus ouvidos para Deus, enquanto a gente faz essa oração, abra seu coração para que Deus possa falar com você, amém? Amém. Amém? Querido Pai, eu quero te agradecer imensamente por essa tarde, imensamente pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado com a minha vida, com a da Débora, com o cuidado dessas milhares de mulheres que estão nos ouvindo, as jovens,
até mesmo os homens, Senhor Deus, Sim. toda a humanidade, que o desejo do seu coração possa se cumprir nas nossas vidas, Sim, que Jesus. a gente não veio à terra simplesmente por passagem, mas que a gente possa cumprir o teu propósito e o teu objetivo aqui. Sim. Senhor, que o teu espírito de amor possa pairar nos nossos corações Sim. nessa tarde, nesse dia, que o Senhor possa nos encher com a tua presença, que o teu espírito doce e amável possa nos abraçar, essas mulheres que estão sentindo dores físicas, dores na alma, dores por perderem pessoas e não conseguiram esquecer, não conseguiram perdoar, não conseguiram deixar que as pessoas fossem, que o teu Espírito possa agora, no teu amor, tocar o coração de cada uma dessas mulheres e elas possam sentir o alívio do Espírito Santo, a cura do Senhor. Que as mulheres, ó Deus, que se sentem sozinhas, abandonadas, que estão vivendo na frustração, se sentindo nada, Pai. Que o Senhor agora mostre o verdadeiro amor, que elas possam sentir o verdadeiro amor do Senhor e que elas venham se mergulhar nesse amor e entender que elas são preciosas para o Senhor e que o Senhor vai usar elas como um testemunho de vida para alcançar muitas outras mulheres. E nesse momento, Senhor, nós declaramos uma palavra de cura nos nossos corações. Declaramos, mesmo, Senhor Deus, que a cura do Senhor seja estabelecida aonde esse áudio chegar, aonde esse vídeo chegar, na casa, na empresa, no trabalho, no carro, aonde essas pessoas estiverem, que elas sejam impactadas pelo poder da cura, pelo poder do amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim nós pedimos, assim nós confiamos e assim nós declaramos como filhas do Deus eterno aqui na terra. Obrigada mesmo. Amém. Amém. Que gostoso, né? Falar com Deus e não chorar é difícil. Fazia muito tempo que eu não orava em público assim. E Deus me pegou de surpresa. Deus é lindo, ó. Um beijo para Jesus, muito obrigado pelo convite, Obrigada mesmo. Né, que os céus se abram sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre esse bebê, sobre você, mulher que está nos ouvindo, você, homem, que o Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, ampliando a visão e te dando a paz. Amém. Muito obrigada. Obrigada eu, Débora. Pessoal, é isso. Eu convido você a ficar ligadinho com a gente. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente está subindo um vídeo diferente. E esse foi mega especial. Obrigada por você ter ficado com a gente até agora. Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo. Peraí. Compartilha esse vídeo, hein? Isso aí. Não vai ser aí egoísta. Eu quero profetizar sobre tua vida, em nome de Jesus, sobre este canal. Que ele vai ter muitas e muitos seguidores. E para não ser pequena, milhões de seguidores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouve aí, Senhor. Faz um milagre. É dele esse podcast. É para ele esse podcast. Amém. E todas as coisas que aqui acontecem é para ele. Se você não é inscrita no canal, dá um joinha aí. Assina aí, dá um joinha. Deus te abençoe. Amém. Que gostoso.